Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Sistema Educação, hoje falando a respeito de realização e propósito. Estou vendo se o Skype está com o microfone aberto. 1, 2. Oi, gente, gravando. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Depois a gente tem uma manhã super produtiva falando a respeito de realização e propósito. Agora, nada mais justo, né? Esse foi, aliás, um dos valores da justiça, ser justo. Então, nada mais justo do que a gente falar de realização, propósito com carreira. E essa foto, essa imagem não está por acaso, óbvio, porque qual a dificuldade da gente tocar sinfonias, músicas e tal, com um instrumento de 4 cordas? Quais são as competências exigidas para isso? Quanto de dedicação tem que ter para isso? Então o objetivo aqui é falar sobre esses 2 aspectos, porque muita gente fala de estar dividido entre fazer o que gosta, fazer o que ama e aquilo que faz. Um ponto crucial para a gente ter de início e de base para esse nosso treinamento aqui, que vai falar a respeito de competências e carreira, é exatamente esse compromisso. Fazer o que gosta ou fazer bem aquilo que está fazendo. Já digo para você que isso sempre vai depender da situação. Nem sempre a gente vai fazer o que gosta. E nem sempre o que gosta tem coisa legal. Às vezes eu estou dando aula, eu falo para o aluno, tudo pode ter um oposto, né? Então você gosta dessa disciplina, você gosta, por exemplo, da área de estoque e custos, você não gosta da área de finanças, como é o meu caso, eu não gosto de contabilidade, né? Mas tem que aprender porque estoque com contabilidade tem tudo a ver. No caso de materiais, na área de produção, por exemplo, eu adoro engenharia, fico lá desenhando layout de fábrica, tudo, mas eu não vou saber como funciona um MRP, planejamento das necessidades de materiais, só porque eu sou engenheiro de máquinas, de produção. Cuidado que isso pode ser muito relativo, a gente não pode se isolar na nossa área. Então, quando a gente fala hoje do mercado, do alto índice de competitividade entre os profissionais, quando você vai disputar uma vaga, no caso desse treinamento que nasceu para fazer entender os consultores de implantação o quão competitivos eles precisam ser. Porque hoje em dia você encontra no mercado um consultor que cobra R$20 a hora e você vai perder para ele. E você vai falar, ok, eu vou perder para ele porque a minha hora, a hora que eu entrego, o valor que eu entrego é outro. Então se o cliente quer pagar um consultor 20, 30, 40 reais, é problema do cliente. Porque eu sei das minhas competências, eu sei da trilha que tenho que cursar, né? Da trilha que eu tenho que percorrer para alcançar determinados objetivos de carreira e de remuneração e estar alinhado com isso e à vontade com os outros preços do mercado. Eu entrego desse jeito. Então, para tocar num instrumento desse, na sua complexidade, dizem que instrumentos de corda é mais difícil do que os teclados, né? Eu não sei, eu estudava violão, então cada um com a sua preferência, e a intenção aqui é você saber exatamente o que você precisa protagonizar na carreira, né? Então é a gestão das minhas competências, percebe isso? Não é só gestão das competências, não é das minhas competências, porque aqui quero que vocês entendam que é um faça você mesmo. Você não vai esperar vir de fora um líder, um coordenador, o RH da empresa, seja como for, falar para você, olha, você precisa aprender isso, isso e isso, você vai fazer esse treinamento, você vai participar daquele curso. Não, você vai saber e você vai, inclusive, poder levantar, identificar com a RH, por exemplo, da empresa, se você estiver trabalhando,
quais são as competências necessárias para você alcançar aquele cargo, aquela posição dentro da empresa, por exemplo. Então, o ponto mais importante é esse faça você mesmo, até para você ter, como se diz, um nível básico de autoconhecimento nessa questão das competências. A gente aqui não está colocando muito o tópico de soft skills, a nossa intenção é mais de competências técnicas, embora tenha um ladinho lá para a parte das habilidades, né, no Canvas de Talento, mas a gente quer trazer essa ênfase no pilar do técnico, né, porque hoje em dia, se você não sabe como fazer, você pode estar nesse grupo que é, digamos assim, preterido, que vai ter menor remuneração ou até mesmo ficar fora do mercado. Não é o que a gente quer com esse objetivo, muito pelo contrário. Aqui entram aqueles dois pontos também que eu gosto de falar, né? Trabalhabilidade e empregabilidade. Mas o que é isso? Nada mais é do que você ter bem gerenciado as suas competências, saber como fazer, como aplicar, como desenvolver e exatamente aquilo que falta. Quando a gente fala a respeito desse gerenciamento de competências, um ponto crucial é a gente falar sobre protagonismo. Então, quem vai gerenciar e identificar, olha, como é que eu faço o controle de inventário dentro do módulo de estoque e custos, lá no setor, sei lá, financeiro, como é que eu faço orçamentação, lá na tesouraria, como é que eu posso gerenciar melhor o fluxo de caixa, enfim. Independente da área, todos os requisitos de cada vaga, de cada cargo, você tem que entender esse ponto aqui, que é o protagonismo, a sua iniciativa, as suas atitudes para ser melhor dentro daquilo que você fizer. Então, quando a gente fala sobre alguns pontos de dificuldade de um profissional, e eu prometo que eu não vou ler aqui, só para dar ênfase a alguns pontos, né? Nos dias atuais, aquele que tem uma transição de carreira para fazer, ou que você está começando um curso, você vem cheio daquelas expectativas, né? Ah, o que eu vou aprender? Será que o que eu vou aprender eu vou realmente conseguir aplicar? Será que vai me gerar alguma transformação? Quer dizer, eu conheci aquilo num nível tal, consegui superar? Então, muitas vezes você está numa situação de que está terminando uma faculdade, também cheio de expectativas, né? Pensando em trocar totalmente de profissão. Como é que você vai mapear essas competências? Então, primeiro, você precisa identificar quais são as competências. E aqui eu sugiro você olhar diversas páginas daquela mesma vaga. Então, você quer ser, hoje você é um auxiliar financeiro, sabe um pouco de contas a pagar, um pouco de contas a receber. Você quer concorrer daqui 6 meses para uma vaga de assistente financeiro. Então, quais são essas competências? Você vai procurar o tipo de empresa que você quer. Quero trabalhar numa empresa de porte médio, no segmento alimentício. Então, você tem que identificar quais são os requisitos, na verdade, o que você precisa. Na verdade, resume-se em aquilo que você tem, o que você precisa, certo? É o inventário das competências também. Desenvolvimento, mapeamento dessas competências e as estratégias desse desenvolvimento. Não quer dizer, você precisa se preparar, né, para elevar o seu nível auxiliar para assistente, por exemplo. Além disso, uma das coisas que eu coloco aqui, quando você faz esse gerenciamento das suas competências, você vai ser parceiro do seu líder e também do RH. Esse é um fator de consequência, vamos dizer assim. Nem sempre pode ser a realidade, mas ninguém está aqui para atender a todos os senãos. O ponto mais importante é estar preparado para a oportunidade. É uma transformação que vai, daqui para frente, fazer com que você possa fazer esse próprio mapeamento, tá, das gestões de competências. Mas, para quem não está claro ainda, o que é competência, gente? Competência é aquele conhecimento que você possui aplicado. Então, eu sei exatamente o que significa um procedimento de inventário dentro do setor de estoque,
E aquele procedimento de inventário eu sei fazer com clareza. No recebimento, por exemplo, tem lá uma nota fiscal de entrada, eu sei que tem que confrontar a nota de entrada com o pedido de compra para ver se o que está recebendo é exatamente o que a empresa está comprando, se está dentro dos critérios de aceitabilidade daquele produto, se não estiver, quais são as providências que tem que tomar e assim por diante. Então, competência é como fazer as coisas. Essa aqui é uma parte do Canvas de talento, justamente para a gente identificar as partes mais importantes aqui em cima. Primeiro de tudo, você vai dar um nome aqui para essas lacunas de competências que tenha vínculo com o cargo que você quer. Então aqui, ó, nessa parte, então você tem a lacuna de competências, inventário de competências, competências que eu preciso. Esse nome aqui, ó, você pode mudar como você precisar, é seu esse mapa. Inclusive esse daqui é um preenchido para você identificar o que vai em cada área e aí decidir o que você coloca no seu. Então aqui, Canvas de Talento é o nome dessa ferramenta, desse framework, e aqui seria o nome que você vai dar, inventário, como você quiser. E aqui vem qual é o seu objetivo. Eu quero ser assistente financeiro pleno. Eu quero ser consultor de implantação de sistemas sênior em 3 anos. Então você vai colocar aqui qual é o seu objetivo de carreira. De preferência a sua foto, aqui é o Fábio, nosso consultor de implantação, que está saindo da faculdade, quer ajudar a família, além de ele estar constituindo uma nova família e tal, então está aqui até preocupado, né, como é que ele atinge esse objetivo. Essa parte aqui, como eu falei, o objetivo não é a gente ficar muito nessa parte de soft skills, né? Comunicação, negociação, esses são pontos importantes. Aqui você pode colocar, além dessas habilidades, outros conhecimentos que são importantes. Então, dependendo da área que você escolher, né? Então, por exemplo, se você é da área financeira, você tem que ter algum conhecimento, por exemplo, de mercado, de economia, de finanças mesmo, né? Então, essas habilidades estarão aqui. Então, aqui entra uma outra parte, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aqui vem a parte de tecnologia que não pode esquecer. O que eu quero que vocês tenham claro? Tudo que estiver em volta dessas 2 colunas aqui, né, são grupos de competências que você precisa adquirir ou aperfeiçoar. Você vai, na verdade, te relacionar nas laterais e embaixo e vai colocar para cá. Então é como se você tivesse no digital, pegando esse post-it e falando, bom, eu identifiquei que preciso dessa habilidade e no caso a minha nota é 3, pois bem, se a minha nota é 13, então eu preciso aprimorar. Então eu vou colocar na coluna que corresponda a aprimorar. Não, minha nota é 0, não sei nada de economia, preciso desenvolver. Vou colocar na coluna de cá. Então, por isso que tem essa separação, o que você precisa aprimorar e o que você precisa desenvolver, que é 0 de conhecimento. Tá? Então eu vou avançar só mais um pouquinho para a gente poder olhar direito essas áreas que estão em volta das competências que você vai desenvolver, tá bom? Então olha aí, nessa parte aqui que continua a foto do Fábio, você tem alguns descritivos dele, né? Então, os objetivos, os sonhos e algo assim que você acha importante colocar para você. Aqui continua a parte das habilidades, então tá? Tem um descritivo aqui. Nessa parte aqui já vem a ser as competências do cargo e tudo mais, tem tantos sites bons aí, né? Você vai colocando todas as competências que você encontrar. Mas aí você vai falar assim, Anja, o espaço é pequeno, o espaço é limitado e isso é de propósito. Ponto importante é que você vá priorizando, senão você vai ver isso aqui, imagine que você vai imprimir e vai pôr post-it, né? Como é o caso dos post-its que a gente trouxe aí. Você vai encher isso de post-it e vai acabar ficando tudo escondido, aí não vai ter uma boa visibilidade das características, das competências que você tem que preencher, e aí vai ficar indeciso no que priorizar. Então você pode levantar numa folha separada, numa planilha e tal, e vir trazendo para cá aquelas que são prioridades. Por exemplo, então você identificou no vagas.com assistente financeiro,
algumas características que são importantes. Curriculum.com, e lá você encontrou para a mesma vaga outras características que são em comum. Qual que é a dica? Você colocar 5. Então você vai ter nesse espaço aqui 5 competências do cargo. Nesse outro aqui, 5 competências, lembra que aqui era tecnologia. Então tecnologia que a empresa vai usar, que o próprio cargo usa, então por exemplo, um sistema de gestão, planilhas Office, Power BI, toda essa parte de tecnologia aqui, gente, não pode esquecer que existe. A parte de tecnologia, ela está separado, porque não adianta nada você, por exemplo, vou pegar até esse exemplo aqui que eu gostei quando eu pensei nisso. O arquiteto, ele pode fazer a planta na prancheta, usando aquele papel enorme, ele pode até se dar o luxo de falar assim, eu mando o projeto 2D e só, mas eu quero fazer a planta aqui na minha prancheta. Ele pode fazer isso quando ele está estabilizado. Se ele está nos dias de hoje ingressando no mercado, ele vai se defrontar com aquele jovem arquiteto que tem a treina eletrônica, que espeta isso numa ferramenta de CAD, né, numa ferramenta de design, num Promob, por exemplo, já sai todas as medidas, já sai o projeto 2D, então ele leva muito menos tempo, ele pode atender muito mais clientes, cobrar muito mais barato. Então assim, aquele arquiteto que está lá no tradicional, querendo utilizar apenas um meio de trabalho, preso àquilo, esse é o ponto, e ignorando as tecnologias que tem na sua área, no seu departamento, que a empresa vai adotar, o que você acha que vai acontecer com ele? Vai perder clientes, ele vai perder emprego. Então, a partir do momento, isso a gente detectou muito na pandemia, né? E em muito caso de, por exemplo, televendas, tem 20 atendentes que fazem recepção de pedido, que coletam pedido e tal. Aí vem lá uma unidade pendrive que você substitui toda a ligação do vendedor e do cliente por aquilo. O vendedor já cadastrou. Hoje em dia já está muito mais avançado. O vendedor faz no celular dele, na hora que ele dá um enviar, já disparou para o ERP. Então não precisa mais de atendente. Onde tinham 20, vão ter 4. Com inteligência artificial, hoje, você vai para uma consultoria, você já sai com um briefing pela própria inteligência artificial acerca de um determinado mercado, de um determinado problema que o seu cliente pode ter. Então, quando você vai fazer um diagnóstico para um cliente, você já vai de repente perguntando, ó, você passa por isso, 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 ou você vai observar. Esse vai ser o diferencial. Se você não tiver com essa parte de tecnologia identificada, pelo menos, é um risco que você vai correr de se tornar obsoleto. Por isso que tecnologia não pode ficar de fora. Tem uma área especial para ela. Missão do cargo, por exemplo, identificar possibilidades de orçamentação financeira, o que você pode, dentro da área financeira, dentro da área de estoque, dentro da área de compras, enfim, na área que você estiver, de expansão. Então não é necessariamente um vínculo com tecnologia, mas é você colocar aqui certas competências, por exemplo, aprender sobre estatística, sobre dados, para você poder elevar ainda mais a sua competência, que é a base. Qualquer vaga de emprego que você vá buscar, aqui está a base. Sem isso, nem adianta procurar aquela vaga, porque não vai. Falar inglês, aprender Excel, sistema de gestão robusto, como SAP, como TOTOS e tal, aqui é a base. Bom, ponto importante a gente já comentou das competências e eu vou parar exatamente aqui, ó. São fundamentais para o sucesso profissional e pessoal, estão em maior ou menor grau de exigência em determinadas carreiras, assim como certas competências são ou não exigidas. Então, de novo, vem aí a importância de você identificar, fazer como se diz, a relação mesmo dessas competências, discriminando-as mesmo, para que você possa, então, dizer, essa daqui a minha nota é 5, essa daqui a nota que eu dou para mim é 3, essa daqui a nota que eu dou para mim é 2, e assim por diante. Então, aqui a gente colocou um pouquinho sobre o char, né? Que eu não vou me alongar muito, você vai ter como consultar esse material depois, mas são as atitudes, os resultados, conhecimentos e as habilidades. Isso tudo vai formar o char, essa sigla que vão formar, né, cada profissional, cada uma delas com as suas descrições aí. Por que cuidar das suas próprias competências?
é muito importante que você faça essa identificação, quais são as competências necessárias, principalmente para evitar situações que você fala assim, por que fulano foi promovido e eu não? Então, pelo menos aqui você vai ter ciência, bom, ele sabe falar inglês ou não, e justamente ele vai ter reunião com pessoas de outros países que exigem inglês. É o famoso conhece-te a ti mesmo, para que você saiba exatamente o seu grau de competitividade ou sua empregabilidade no final das contas, ou seja, quanto que você pode aportar para aquela vaga e que você, com o seu perfil, vai aderir, ou seja, quanto que você preenche das lacunas que são necessárias preencher lá para a vaga. Então tem que saber orçamentação, você sabe orçamentação? É isso que você tem que mapear. Usando isso de forma estratégica, de forma inteligente, você vai simplesmente desenvolver novas e necessárias competências para aquilo que você quer atingir. E o ponto mais importante aqui, que eu acho crucial falar, é, mas eu não tenho reconhecimento, para que eu vou fazer isso se eu ganho pouco? Desenvolver competências não é bom para a empresa, mas desenvolvendo competências, sendo colaborativo, tendo outras iniciativas que vão se adicionando a essas competências, o resto vem por consequência. Pode ser que nessa empresa mesmo o pessoal adquira uma outra visão, por mudança de mentalidade que você vai ter, ou surja outra oportunidade em outro lugar, certo? O que não dá é ficar na mesma, chateado, depressivo, porque não ganha a promoção, né, gente? Então, eu costumo falar que é exatamente isso, é um inventário que vai classificar essas competências. E esse ponto de classificar é o quê? Bom, tem que fazer envio de notas para o SPED e conhecer o bloco K, dominar registro por registro do bloco K. Então, você vai vendo lá quais são os requisitos e você vai falando, bom, eu conheço o bloco K, 0 de conhecimento, ou 1 ou 2, então você para cada item vai atribuindo os pontos. Sendo um pouco repetitiva, mas com o objetivo de ser enfática. Se você não fizer essa classificação, né, essa categorização também que o Canvas propõe, vai ficar mais difícil para você administrar, certo? E aí vem a questão de desenvolver as novas competências. Lembra que eu falei de você aprimorar e desenvolver, né? Então o Canvas de talento ele tem os dois lados justamente para você ter esse critério. Eu tenho 5 competências para desenvolver e 2 para aprimorar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a semana pelo menos em 5 horas e aí vou distribuir essas horas entre as competências a desenvolver e aquelas a aprimorar. Obviamente, aquelas a aprimorar eu posso utilizar menos horas. É esse gerenciamento você quem vai fazer. Está ajudando você aqui a identificar e classificar. Quando você se der uma nota 5 para alguma competência, não é que você é o bam dela. Pelo contrário, imagine que a nota pode ir de 0 a 10. 5 é que você está num bom nível. Mas o ponto importante é saber que essa evolução, ela continua, ela nunca vai parar. É o tal do lifelong learning, aprendizado contínuo. Maximizar o potencial, que é justamente isso. Aproveitar ao máximo as habilidades e as competências que a gente tem e adquirindo novos conhecimentos. E a meta é nada mais, nada menos do que aquela que você colocou lá no topo do Canvas, que é ser ocupar aquela carreira, ser aquele consultor que você comentou. Dentro ou fora da empresa, que eu já tinha comentado, ou até mesmo empreendendo. Falando um pouquinho de passo a passo, aqui o Canvas de talento, não precisa nem falar, mas ele é uma autoavaliação. Então, essa identificação das habilidades, conhecimentos, atitudes, né? Você vai usar o Canvas para agilizar e priorizar tudo isso. Definir as suas metas, estabelecer os seus objetivos claros. Quero ser consultor sênior de logística, consultor sênior. Então, a gente entra num outro ponto aqui. Agora acabou ultrapassando um pouquinho. Peraí. Plano de ação com a SWOT e as respostas. Então, o que vem a ser uma análise SWOT? Então, imagina assim, você identificou lá no Canvas que você precisa aprender contabilidade. Você odeia contabilidade.
Então aqui na SWOT, o que você vai colocar lá na parte de fraquezas? O ódio que você tem por contabilidade. Simples assim. E a fraqueza porque é um problema interno, entende? Isso não é um obstáculo de fora. Ah, o curso custa $100.000. Esse seria uma ameaça, né, dentro da SWOT, que é essa sim. Vou traduzir para o português que é melhor. Seriam as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, por exemplo, vamos supor que o curso de contabilidade, né, se fosse o caso, custa $100.000, mas tem uma oportunidade via CNPq, por exemplo, né, de você concorrer a uma bolsa e você ganhar esses $100.000, ou pelo menos 80 mil, e fazer o curso de contabilidade, enfim, né, num outro país, de repente. A análise SWOT é exatamente mapear isso. Então, se você não gosta de contabilidade, você precisa atribuir uma resposta para isso. Como vou fazer um curso particular antes de encarar uma faculdade tão cara? Então, talvez contabilidade não tenha sido um bom exemplo, mas é mais para você entender como você vai usar essa ferramenta. Para cada fraqueza, oportunidade, ameaça e tal, você vai colocar uma resposta. Porque assim você vai ter de fato um plano de ação, né? Estou comentando aqui nesse material que você pode usar uma outra ferramenta mais detalhada, o 5W2H. Mas tanto o SWOT como essa ferramenta aqui são opcionais, tá certo? O Canvas de talento, você já vai bater o olho ali e falar, gosto de contabilidade. Agora, se você perceber que tem muitas restrições, eu quero passar mais tempo com a família, ou eu não tenho horário para estudar, porque eu estou atendendo um cliente até tarde, esse período aqui é um período de teste, período de implantação muito recente no cliente, eu não vou ter horário de estudo. Então, vai estar lá na sua SWOT. Então, é interessante você ter a SWOT para você mapear e ter clareza. O principal ponto é ter clareza, não ficar enchendo você de ferramenta. Realmente, cada problema, cada oportunidade, você vai colocar para oportunidade, a gente também precisa ter resposta para a gente não perder essa oportunidade, né? Receber e pedir feedback, você se autoavaliar, certo? Para você entender, bom, passaram-se 60 dias desse programa de estudos que eu estou aqui, então desenvolvi tais competências. E aí, eu saí da nota 3, eu fui para a nota 4, eu fui direto para a nota 5, ou estou na nota 2, eu desaprendi, porque gerenciei mal minha aprendizagem e no fim era para ter ganho e acabou tendo perda. Então eu preciso avaliar isso, tá? Ponto importante, sempre 5 competências, que é um número sugerido, tá, gente? Se você achar que são 10, que são 13, isso é com você. Aqui eu quis colocar a questão de equilíbrio, né, de bom senso, para você distribuir bem as horas. Eu coloquei que seria o chá do consultor de implantação, mas nem tem tanta preocupação com coisas que cortaram aqui, porque o ponto importante é a gente ter isso. Todo profissional tem que ter uma dedicação de X horas por dia. No caso do consultor de implantação, se você quer ser mínimo 2 horas por dia. Por quê? Porque o assunto é muito vasto, principalmente 4 áreas principais. Se você vai ser mais generalista, né? Se você vai ser, apesar que eu diria, se você vai ser da área de RH, você tem ali 2, 3 módulos que obrigatoriamente você tem que conhecer. 2 horas dia, pode ter certeza que você vai levar bastante tempo, se você for um consultor da Folha, só para entender a parte de verbas, benefícios, verbas rescisórias e assim por diante. Processo de admissão, que tudo isso é complexo por conta da nossa CLT. São pequenas trilhas para você chegar a um determinado ponto e entender. Aqui seria um chá interessante, que é um mapa mental que você mesmo pode solicitar para a gente, pode mandar um e-mail aí para diretoria@sistemeducação ou contato@sistemeducação.com.br, né? A gente manda para você, inclusive o link para você poder editar e colocar ter esse material para você. Aqui ele está direcionado para o consultor de implantação, tem tanta coisa em comum com qualquer profissional. Para finalizar, benefício nem precisa falar tanto, é o faça você mesmo. Você não precisa pagar um profissional especialista para coisas básicas que você pode fazer. E aí você vai estar com um nível muito melhor, até mesmo para conversar com ele, com o especialista e o próprio RH. Então eu acho que tem
Assim, pelo que eu já vivenciei, tem muita empresa que vai até gostar que você tenha essa iniciativa, tá bom? Trabalhabilidade, desenvolvimento pessoal, melhoria de desempenho, estar em linha com as oportunidades de carreira. Aqui você tem o passo a passo, né? Tá todo no material, é só preencher. Eu peguei um exemplo aqui da parte de compras, olha quantas caixinhas que tem, por exemplo, o setor de compras. Cada um deles aqui é um conjunto de processos que tem uma série de atividades. E essas são, saber fazê-las são as competências, tá bom? Então, aí vai ter o exemplo do mapeamento das competências. Finalmente, você ter um projeto prático bem estruturado de estudo, preparação para você conquistar o seu diferencial e o sonho de carreira. Estou muito contente, coloco à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida. Até a próxima. Tchau!